falar sobre o capítulo 8, né? Manipulação de strings. Então, inicialmente, vamos entender primeiro uma string, né? O que é uma string? A string, normalmente, ela fica entre aspas, apóstrofos, né? No caso aqui, aspas. No caso, desculpa, apóstrofos. Entre aspas, né? Ou eu posso simplesmente chamar a função diretamente, tá? Então, dessa forma eu consigo atribuir, né, aspas para uma variável. E o interessante é que eu posso trabalhar tanto com apóstrofo, né, quanto com aspas, né? Então, por exemplo, se eu der um print aqui e eu usar o print entre apóstrofo, então eu vou colocar uma string que contém aspas em si, né? Então, dessa forma, ele consegue imprimir a string para mim. Eu posso também fazer o inverso, né? Posso também fazer print, né? Aqui eu posso usar aspas, né? Eu posso uma string que contém apóstrofos em si, né? Também consegue aí entender. Então aqui a ideia é que o que começou é o que terminou e o que tiver dentro dele vai ser lido, tá? Por que isso é importante? Porque muitas vezes você vai precisar, por exemplo, fazer um SQL. Então no SQL você vai ter lá um select, asterisco, from, vamos pegar aqui uma tabela qualquer, where, onde eu tenho aqui, por exemplo, um artista, onde o artista tem o nome, ponto e vírgula, né? Então, se eu fizer isso, o sistema tem que reconhecer, né? Porque ele precisa entender o processo como um todo, tá? Então, ele tem que entender que eu posso ter dentro de aspas, apóstrofos, e eu posso ter entre apóstrofos, aspas, tá? Isso ajuda a ele entender melhor o contexto da mensagem. Então, eu também posso ter o que seria aí os docstrings, né? Então, eu tenho aqui 3, né? Aí eu consigo passar, por exemplo, entre enter, né? Um exemplo de string de várias linhas, tá? Então, se eu der um print aqui, ele reconhece, tá? E eu também posso fazer isso com apóstrofo, tá? Com aspas. Então, posso chamar aqui um S2, posso colocar aqui aspas, 3, né? Salvo aqui, né? Um exemplo de string de várias linhas. Então, da mesma forma que o outro, eu também consigo printar o conteúdo desse cara, tá? Bom, isso é importante porque se eu tentar fazer uma string dando enter, dependendo do que eu estiver fazendo, ele pode não funcionar, tá? Ele não vai permitir porque ele vai falar assim, opa, não entendi esse cara, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu também posso, passar entre parênteses, tá? Não é um problema, eu posso fazer um S3 aqui, igual, abro e fecho, aí eu posso vir aqui, dar um enter aqui, ó, eu coloco aqui entre apóstrofos um exemplo de string para não ultrapassar, né, os 70, aí aqui eu dou um /n, porque eu quero que ele quebre a linha, né, 79 caracteres de PEP8, que é o que a gente chama de proposta de regra do Python, né, PEP8, que é o Python Enhancement Proposal, tá? Deixa eu apagar esse parênteses aqui. Eu coloco uma vírgula aqui, também dou um /n, vou para a linha de baixo. Proposta de aprimoramento do Python. Eu tenho como objetivo algumas regras aí que não são obrigadas a serem seguidas, né? Mas são boas práticas, né? Que visa boas práticas. Aí aqui vai cair de programação, tá? Então perceba que ela é um pouco diferente do que eu tinha feito acima, tá? Mas é uma forma de se fazer também. Eu particularmente prefiro as de cima,
acho que faz mais sentido, tá? Mas é uma forma. Deixa eu dar um espaço aqui, isso, tá bom? Então é uma forma de se trabalhar com string, tá? Eu particularmente prefiro trabalhar utilizando 3 strings, 3 apóstrofos ou 3 aspas, eu acho que é mais prático, mas se quiser trabalhar com parênteses também é uma forma, tá? Outra coisa importante, caracteres especiais. Você, por exemplo, você tentar mostrar um determinado caractere, por exemplo, a barra, ele vai dar erro. Por quê? Porque a barra ela é considerada um caractere especial. Então, para que você a mostre, você precisa colocar... Barra não. Você precisa realmente colocar duas, né? Porque aí ele reconhece e mostra pra gente, tá? Se não for feito dessa forma, ele vai dar erro, igual a gente viu. E se eu quiser, por exemplo, trazer um apóstrofo, vamos supor aqui que eu tenho aqui o apóstrofo, né? Aí eu quero colocar um outro apóstrofo aqui, 3 apóstrofos, tá? Ele vai dar erro, porque ele vai falar assim, olha, não entendi. Então, se eu quiser que eu mostre só o apóstrofo, eu também preciso colocar a barra para ele poder trazer para mim. Então, caracteres especiais, eles podem ser usados para poder mostrar determinado caractere de maneira especial dentro de um determinado contexto, tá? E para isso você sempre usa aí a barra para que isso aconteça, tá? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, print, né? Aqui entre aspas normal, vou colocar aqui bar, aí eu vou dar enter aqui, full. Isso aqui não vai funcionar, porque ele vai falar assim, olha, não entendi esse cara. Aí você vai falar assim, não, posso colocar isso aqui entre aspas também, ele vai mostrar, mas isso aqui não representou o enter. Você quer que ele represente o enter. Então você vem aqui e coloca o que seria o barra N, que representa o enter, tá? Então são formas de se trabalhar com caracteres especiais. Existem vários tipos de caracteres especiais, né? No caso todos aí é um pouco complicado, né? Mas assim, é só olhar a documentação. Por exemplo, de um print, eu vou fazer a mesma coisa com barra, só que agora eu vou colocar um barra T aqui, que é o tab, né? Então ele tabulou, tá? Então são formas aí de se trabalhar com caracteres especiais. E eu posso também trazer caracteres um pouco diferentes do alfabeto comum, né? Por exemplo, aqui, se eu chamar o barra N e colocar aqui o Dagger, vamos ver se ele vai funcionar. Ele trouxe o caractere especial, que seria o equivalente a uma cruz, tá? E eu consigo aplicar diversos tipos de caracteres especiais conforme a minha necessidade. Outro ponto interessante é o uso de interpolação, né, ou format, tá? Eles ajudam, por exemplo, no preenchimento das strings. Então, por exemplo, aqui eu quero fazer uma interpolação. Então, eu coloco aqui o porcentagem S, falando que é uma string, né? Coloco outra porcentagem S, faço a interpolação e passo para ele os valores que eu quero preencher, tá? Dessa forma, ele vai preencher para mim os valores, né, utilizando o meio interpolado. Né? Outra forma de fazer isso também é usando format. Então, eu venho aqui e coloco aqui as chaves, né, que substitui, né, pelos valores que eu vou passar. Todo string tem um método format, né? Então, como o que está entre aspas é um string, então eu consigo aplicar o método format, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Vou fazer aqui o full, vou fazer o bar e vou executar. Ele traz para mim, tá? Outra forma de fazer isso é com números, né? Com números a gente consegue também fazer usando a interpolação. Bom, e eu também consigo fazer isso com números, né? Não necessariamente só letras, né? No caso de números eu uso o porcentagem D, tá? Para poder transformar em números. Bom, faço o que? A interpolação, né? E coloco os valores que eu quero, por exemplo, tá? E eu posso fazer também da mesma forma com format, né? O format também, particularmente eu prefiro mais, tá? Ele é mais, para mim visualmente ele é mais legível, tá? Mas aí depende muito de cada um. Então posso colocar aqui, ele também transforma, tá? Então são formas aí de se trabalhar com a formatação, né? E o melhor de tudo, eu consigo também trabalhar com formatação por nome. Então vou adicionar aqui mais algumas linhas, né? Para poder a gente fazer. Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui uma variável, vou chamar de full, vou te colocar aqui 3, né? 3 apóstrofos, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, produto igual porcentagem entre chaves, eu ponho um nome, tá? E aqui eu falo que ele é S porque é um string, tá? Na linha de baixo eu posso colocar aqui preço
2 pontos, reais, coloco aqui porcentagem, ponho preço e eu defino que ele é, duas casas decimais depois da vírgula, né? 2.f, tá? No caso tipo float, vai. E depois eu ainda ponho mais um aqui que é o code, tá? Vou colocar aqui porcentagem, code, e eu vou falar que ele é decimal. Então vou colocar que ele tem 5 casas, o total dele, né? E ele é um decimal, tá? Beleza. Feito isso, vou rodar ele. Então eu tenho aqui o full, né? Se eu der um print nele aqui, vai me trazer os valores, né? Até então nada demais, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um dicionário, tá? Lembra que a gente falou do dicionário, né? No dicionário a gente sempre passa um chave-valor. Então eu vou passar aqui um prod, que é a minha chave, né? Vou passar aqui um valor, né? Por exemplo. Vou colocar aqui agora o preço, também entre apóstrofos, né? 2 pontos. Vou colocar aqui um valor, tá? Vou colocar agora o code. Vou colocar aqui o valor, tá? E eu tenho agora o meu dicionário criado. Então agora, se eu vier aqui e fizer um print, né? Chamando o meu full e interpolando ele com o meu dicionário, ele vai simplesmente converter para mim. Opa, ele deu um erro aqui que está faltando alguma coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que está faltando. Bom, na verdade esse erro deu aqui porque eu acabei me confundindo, tá? Quando eu faço interpolação, eu não posso usar chaves. Então vou tirar essas chaves aqui. Deixar só o código, vou mandar rodar, tá? E aqui nesse caso, eu vou precisar passar os valores diretamente, ele não vai aceitar o dicionário. Então vou passar aqui pente 3.5 e 157, tá? Então dessa forma ele trouxe para mim os valores. Se eu quiser usar o format, né? O format também é uma forma de usar, só que aí no caso se eu for usar o format aqui, o format ele já depende, né, do dicionário que eu vou criar aqui, só que ele não vai trazer certo. Por quê? Porque ele não reconhece a porcentagem. Então eu preciso ir lá, tirar a porcentagem e colocar os valores entre chaves. Então, eu vou colocar aqui, substituir aqui, então, mando rodar. A partir de agora ele trouxe, tá? Opa, que ele trouxe o 2. Não vai precisar disso aqui, nem disso aqui. Tá? Então é a forma dele trazer os valores baseado no que eu preencho, né? Ou de um dicionário. Aí dependendo se for interpolação ou se for o format, eu preciso adaptar a minha string de entrada, né? No caso, com interpolação eu utilizo as porcentagens, tá? E no caso com as chaves, aí eu utilizo o format, tá? Então são formas de se trabalhar aí com formatação por nome. Uma outra forma também interessante é trabalhar na posição, né? Então eu posso, por exemplo, colocar aqui posição 1, posição 2, particularmente com nome é melhor porque fica visualmente mais legível, mas dependendo do que você vai fazer, principalmente quando você não sabe o nome do que vai vir, você pode trabalhar com posição, que é 0, tá? Então se eu chamar o format aqui, aí eu posso passar para ele compartilhado, que é a posição 0, conhecimento, que é a posição 1, e aumenta, que é a posição 2. Então se eu fizer isso, ele vai substituir baseado na posição, né? Então onde está a posição 0, é onde ele vai pegar a posição 0, posição 1 e assim sucessivamente. Então são formas de se trabalhar com a formatação baseado na posição, tá? A forma também de se trabalhar com string é dentro de classe, né? Então se eu criar uma classe, por exemplo, full, falo que ela recebe um objeto, passo para ela aqui uma determinada função, tá? Vou colocar aqui a função string, que é uma função de apresentação, tá? Normalmente é para o usuário. Bom, vamos colocar aqui para a gente ver.